Boa noite, amores! Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas por aí? Conta pra mim. O que vocês estão fazendo de bom? Como é que tá a vida? Como é que vocês acordaram hoje? Qual foi o seu primeiro pensamento do dia? Você sabia que a maneira que você acorda, a maneira que você começa seu dia, é a maneira que o seu corpo, sua frequência traz para que você crie ou não ações grandiosas? Pois é. Como é que foi a sua manhã? Como é que foi o seu despertar? Conta pra mim. Beijo, amor, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, a live de hoje começou assim. E se, 3 pontinhos, eu fosse a permissão? E se eu fosse a permissão? O que vocês acham que eu quis dizer com essa frase? E se eu fosse a permissão? Conta pra mim. Vocês são a permissão ou vocês pensam que são a permissão? Ou não, Renata, eu escolho estar na permissão, mas na verdade, nada de permissão por aí. É o que acontece na maioria das vezes, né? A gente acha que está escolhendo, ou às vezes você até realmente está escolhendo conscientemente, mas o seu inconsciente, ele não está sendo a permissão que se requer. E aí é onde que muitas vezes, o que acontece? A gente trava. A gente não se permite ser a gente, fazer diferente, mudar de rota, né? Então eu queria trazer essa reflexão para vocês. E se eu fosse a permissão, o que mudaria? O que vocês acham que mudaria de verdade se vocês fossem a permissão? E aí eu quero trazer outra reflexão para vocês. Se de verdade vocês estão sendo a permissão, como que eu estou sendo a permissão e as coisas não estão acontecendo? É o que eu ouço muito. Eu sou permissão, eu permito o universo, eu estou aqui pronta para receber. Só que as coisas não estão acontecendo. Que tá certo sobre isso? E aí é uma questão muito, vamos dizer, de dualidade, né? Porque muitas vezes o nosso consciente tem certeza que a gente está escolhendo, que a gente escolhe mudança, que a gente escolhe fazer algo novo, que a gente escolhe quebrar, né, paradigmas, romper barreiras, mas o nosso inconsciente, que está programado, que foi caracterizado assim, ele não é permissão. E aí a gente fica o tempo inteiro buscando historinhas, buscando justificativas, argumentações para aquilo que nós não estamos fazendo, para aquilo que nós não estamos escolhendo. E aí chega um determinado tempo de uma situação que sufoca a gente. A sensação que você tem é que você tá ali com a mão no pescoço, sabe? E é como quando você olha para todos os lados e você não entende o que tá acontecendo. E por que vem isso? E aí você começa aquela briga interna com você. É como se você estivesse disputando com você mesma. E você fala, tá, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu tô na permissão, eu faço de tudo, mas as coisas não estão acontecendo. Por quê? O que eu tô fazendo de errado? Onde foi que eu errei? E a gente tá sempre buscando o errado da gente. E uma coisa que eu tenho percebido muito em Access é que a gente acaba também
usando as perguntas que a gente fala muito, né? As perguntas empoderam. Façam perguntas, façam perguntas, façam perguntas. Só que tem muitas pessoas que acabam usando as perguntas como um escudo de proteção, ou até mesmo como uma espada. E aí aquilo que era para ser leve, para trazer clareza para o espaço dela, já não fica tão leve e já não traz clareza. Porque ela parte do princípio que e se? E se? E se? Vocês já perceberam que esse e se mata a gente? Paralisa a gente. E se eu tivesse mais dinheiro, eu faria isso. E se eu tivesse mais tempo, eu faria isso. E se eu tivesse mais oportunidades, com certeza eu ia aproveitar diferente. A gente pode ficar aqui falando uma lista enorme de e se para tentar justificar a situação que a gente está vivenciando e que muitas vezes a gente não está reconhecendo. E qual que é o primeiro passo? É você ser a permissão. Eu tenho que ser a permissão. Se eu não sou a permissão, eu não consigo receber. E é incrível, gente, que quando a gente vira essa chavinha, as coisas começam a fazer sentido. O que acontece de diferente é que muitas vezes quando você escolhe dar um passo à frente do normal, do que você está habituado a dar, a tendência de todas as situações, tá? A tendência é que os conflitos comecem a aparecer. E aí, qual que é sua primeira reação? Muitas vezes, porque nem sempre é assim, recuar. Então, quando tá acontecendo, eu vou para trás, porque atrás tava confortável. Atrás eu tava bem. Eu não sei o que me deu na cabeça de dar espaço para frente. Só que a gente esquece que quando a gente dá esse passo para frente, e esses conflitos chegam até a gente, esses desafios, essas contribuições que chegam até você, chega para você para que você tenha um gatilho de dizer, eu escolho romper esse padrão. Eu escolho de verdade sair desse espaço. E aí você tem sim que ir para o próximo nível. Quando a gente vai jogar videogame, e eu vou falar porque é o que me veio, né? Vocês já estão acostumados comigo, vocês sabem que eu sou muito dinâmica assim pra fazer com vocês. Quando a gente tá jogando videogame, e eu vou dar o exemplo do que eu jogo com meu filho, que é o Super Mario, tem a fase, né? Então começa ali fácil, tal, vai indo a fácil, tem que buscar as estrelas e tal. Quando chega no final daquele nível, tem um castelo que você tem que enfrentar quem? O Big Boss, né? Os todos poderosos ali. Se você não vence esse Big Boss, que dá medo, que muitas vezes ele é grande ou ele tem uma imagem mais imponente, se você não vence ele, você tem que voltar e recomeçar tudo de novo. Se você vence ele, você passa de nível. Assim é na vida. Os nossos desafios diários é como se a gente estivesse num jogo. E quando a gente está perto de subir o nível, de passar para o próximo nível, a gente tem que enfrentar o Big Boss do outro lado. E ele vem para te desestabilizar.
para te deixar pensativa, para te deixar em questionamento para dizer verdade. É isso mesmo que você quer? Só que poucas pessoas são aquelas que realmente enfrentam o Big Boss. Percebem? Então, se você está agora, nesse exato momento, vivenciando uma luta, uma guerra ou uma brincadeira, depende de como você vê, com um Big Boss para ir para o próximo nível, coloque toda a sua energia ali. Porque você sabe que ao passar essa etapa, você está no próximo nível. Você rompeu esse padrão. E uma nova etapa vai começar. Só que vocês percebem que realmente é como se nós estivéssemos em um jogo de videogame. Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí, no jogo de videogame, normalmente, vamos dar um exemplo, tem lá 7 fases. E quando você termina a 7ª fase, você zerou o jogo. Só que aqui na vida real, a gente não tem 7 fases. A gente está sempre em uma fase nova. Quando a gente zera o jogo é quando a gente já não está mais aqui. Essa é a diferença. E quando você passa para um próximo nível, os seus desafios, as suas dificuldades também aumentam. Mas aumentam para aquele momento, para aquela primeira experiência. Porque quando você começa a fazer aquilo com constância, quando você começa a olhar para aquilo e não vendo aquilo como um empecilho, mas sim como um aprendizado, aquilo não é difícil mais. E mesmo que você não passe de primeira vez, você pode começar de novo, que você já sabe o que te espera. E a vontade de estar no outro nível é muito maior. Percebem? Faz sentido, gente, que eu tô falando pra vocês? Compartilha comigo. Porque às vezes, quando eu tô falando com vocês, eu sou muito visionária de ver as coisas, né? Então, foi o que me veio e eu tento compartilhar com vocês da maneira mais simples possível, para que vocês entendam. Porque assim é a vida. E eu não tô falando que a vida aqui é simples. Eu estou falando simplesmente que sim, é como se você estivesse em um jogo de videogame e que sim, você vai ter desafios. Você vai ter que saltar obstáculos para chegar no Big Boss e passar para o próximo nível. E eu quero te dizer que se você estiver nesse exato momento vivendo alguma história na sua vida que é como enfrentar um Big Boss, que você percebe que você está em frente a um desafio que é mais forte do que tudo que você já havia atravessado, alegre-se. É o que nós dizemos em Access Consciousness, a energia do caos. E ao contrário dessa realidade, em que o caos é uma catástrofe, em que o caos é um fechamento de ciclo, o que o caos é não tem solução, a gente tem que jogar a esponja, ativar a bandeirinha branca. No Axis, o caos é essa energia do enfrentamento do Big Boss. É a energia do vai, só vai, que o próximo nível está te esperando. E o próximo nível vai ser mais grandioso. Sempre é mais grandioso.
E aquelas etapas que vamos supor que você está no 6º nível. Quando você estava no 1º nível, você tinha muita dificuldade. E os desafios que você teve no 1º nível, quando você está no 6º nível, você já não vê aquilo como desafio mais. Você vê aquilo já como corriqueiro. E essa é a magia. Essa é a mágica. Que você não se perde de você. Que você não desiste de você. Então, mesmo que tenha muitas pessoas te apontando o dedo ou te virando as costas, não desista de você. Não faça isso com você. Você é a sua melhor companhia. E sempre vai haver alguém que está se inspirando em você. E quando você fizer as escolhas, seja leal ao teu coração, à tua intuição. Desagrade os outros. Desagrade sem medo. Mas seja leal a você. Não o contrário. A gente aprendeu assim, que a gente tem que ser educado com o outro, empático com o outro, acolhedor com o outro. E por diversas vezes a gente não se reconhece, não permite vivenciar a nossa melhor versão, a nossa essência única, a nossa gênesis. Eu vejo tanto nessas redes sociais pessoas que, em nome de Deus, falam que acolhem, que amam, que isso, que aquilo, mas que na vida real não ama nem a si próprio. Pessoas que se escondem atrás de uma religião, atrás de uma doutrina. E tem muitas pessoas que não conhecem 1/3 do universo das terapias energéticas, das terapias multidimensionais, mas já estão com um par de escudo e espada para poder atirar a primeira pedra. E pessoas que às vezes não têm nem conhecimento do que são as terapias, da maneira com qual você trabalha, e já dizem não. Mas fazem coisas muito mais desafiadoras por detrás das câmeras, vamos dizer assim. Percebe? E eu dei esse exemplo da religião, mas isso é com tudo. Com tudo. Como você pode abraçar uma amiga, acolher uma amiga, se você não consegue se acolher? Como você pode abrir a porta da tua casa para uma visita, sentar e tomar um café,
se você não consegue abrir a porta do seu coração para olhar para dentro e para ver o que se requer? Por que ele está frio? E é isso que está acontecendo. Muita automatização. As pessoas estão esperando elas estarem vivenciando o caos, mas não o caos que eu acabei de falar de Axis, que é sempre para você jogar para o próximo nível. É aquele caos de quando você começa a partida, na primeira dificuldade a pessoa já é caótica, já coloca o caos na vida dela. Ah, não dou conta. Ah, eu sabia. Não, eu sabia que não era para me ter vindo. Olha aqui o que está acontecendo. Não, vou voltar para trás. Mas ela nem fez 5 minutos de partida. Percebem? É esse ponto que eu quero que vocês entendam essa diferença. Porque se você não entende essa diferença, eu sinto muito em te dizer, você está no papel de vítima. E muitas em vítima natural. Ou seja, das entranhas. E eu sei que tem muita gente que vai ver esse vídeo e não vai gostar, porque não é para todo mundo e tá tudo bem. Tá aqui quem tiver que tá, vai ver quem tiver que ver. Percebem? As pessoas estão querendo mudança, mas elas não estão dispostas a se investir na mudança. As pessoas estão pedindo por mais dinheiro, mas elas não estão dispostas a fazer um movimento para obter mais dinheiro. As pessoas dizem estar dispostas a ter um relacionamento maravilhoso, só que elas não estão dispostas a ser a mudança que se requer. Elas continuam frequentando os mesmos lugares, andando com as mesmas amizades e seguindo com os mesmos pensamentos. Não dá. Percebem? Tem que mudar de ambiente, tem que mudar de pessoas. Não que você tem que sair abandonando as pessoas, não, mas se abrir para novas amizades, para novas alegrias. Eu achei engraçado essa semana uma aluna minha compartilhou comigo que ela gosta de dançar, mas que ela não dança. E eu falei, por quê? E ela, não, aqui não sei o quê. Eu falei, e se isso fosse somente o que seu corpo tá te pedindo, o que se requer, para que seja maravilhoso? Amores, a música, ela é contagiante, é uma frequência, ela eleva você. E se você vem de uma cultura onde a música ela foi presente na sua vida, é como se mexesse com cada molécula do seu corpo, é orgástico. Eu venho de Goiânia. Goiânia é o quê? O Goiás, capital, né? Das sertanejas, né? Das músicas sertanejas. E aí, muitas músicas de sofrência e tal, eu não gosto de ouvir mais, porque eu sei que as músicas que a gente escuta influencia, né? Afeta o nosso campo energético. Só que, amores, tem umas músicas antigas que são músicas de romance, que fala daquele casal apaixonado, daquela coisa que antigamente ainda tinha, né? Aquele flerte, aquele friozinho no estômago, aquela coisa. Então tem algumas músicas antigas que eu amo ouvir e que quando eu começo a ouvir, eu até choro, porque me lembra meus avós. Me lembra meu avô que já partiu, me lembra minha avó que tá aqui, que tem, né, não tô com ela o tempo todo. Então já vai fazer 1 ano que eu não vi minha avó. E
E são esses momentos que valem a pena. Sem a gente ficar preso no julgamento das pessoas, porque vão te julgar de qualquer jeito. Vão te julgar incapaz, vão te julgar que você é aparecida, vão te julgar que você não se mostra. De todas as maneiras que você estiver vivenciando, vão te apontar o dedo. Só que lembre-se uma coisa, só te aponta o dedo quem não constrói nada, quem não faz nada na vida. Vão te copiar. Vão tentar fazer a mesma coisa que você. E não será a mesma coisa, porque a sua energia é única. Percebem? Essa é a questão. Se você ficar preso em quem te aplaude, em quem te critica, você não vive. Se você ficar preso em quem você agrada, em quem está olhando o que você está fazendo, você não vive. E por mais que tudo pareça caótico, lembrem-se, eu estou perto do próximo nível. Eu vou estar jogando no próximo nível após que eu vencer esse obstáculo, esse Big Boss que está aqui. Quem não tem a coragem que eu tenho? É verdade. Vocês acham que precisa de coragem para fazer as coisas? Quando a gente está pedindo por coragem, você simplesmente não está acessando a sua energia. Quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho conhecimento de quem eu sou, ninguém me bloqueia, ninguém me faz medo, ninguém me paralisa. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não estou tentando agradar ninguém. Eu estou simplesmente seguindo a minha energia, movimentando a minha energia, fazendo as minhas escolhas. E é preciso coragem, sim, para ser você. Porque já tem muita gente sendo todo mundo. Já tem muita gente andando na manada. Então, sim, quando você é você, você pode não se identificar com muitas pessoas que fazem parte da sua atual história. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, amor. Você muitas vezes pode achar que você tá sozinha, mas você não tá. Nesse exato momento, existe vários seres que estão na mesma busca que você. Quando eu comecei esse meu processo de imersão interna, de busca de autoconhecimento, autorresponsabilidade, as terapias, quando eu tava nas mentorias, eu sentia o êxtase, sabe? Eu falava assim, uau, aqui dentro eu posso ser eu. Aqui dentro eu posso chorar. Aqui dentro eu posso xingar, eu posso ficar brava. Sabe, aqui dentro eu posso ser frágil. Porque a gente quer ser forte o tempo todo. A gente quer ser um muro, né? Quer passar aquela aparência do eu sou imbatível, né? Ninguém me derruba. Só que dentro a gente tá cheio de ferido, cheio de machucado. E quem não cura as feridas que estão em si, acaba sangrando em quem não tem culpa.
E quando você vai curando essas feridas que estão em você, você percebe que você é muito mais forte do que você imaginou. E você percebe que as pessoas que estão à sua volta também começam a se curar. E é grandioso isso. Grandioso. É preciso movimentar com coragem, exato. A gente tem que ser escolha. E é como eu disse, cada pessoa vai enfrentar uma situação diferenciada. Cada pessoa está num nível diferente. Mas o que diferencia esse processo é simplesmente a maneira com que você encara tudo isso. Que é o que eu expliquei. Se eu começo a ter dificuldade e eu não encaro aquilo, eu não olho para aquilo, o que eu faço? Recuo. E ao recuar, estaca zero. Começo tudo de novo. E é preciso ser coragem para ser você. Só que, mais uma vez, quando você sabe quem você é, nada te abala. Você não vai ficar preocupada se as pessoas vão estar falando de você. Você não vai estar preocupada se as pessoas estão contentes com você ou não. Porque você simplesmente aceita elas do jeito que elas são. Tanto se fala de amor ao próximo, amor incondicional, por um filho, por um marido, por um tio, por um... Primeiro BO... Cadê o amor incondicional? Só que o amor incondicional também não é você aceitar toda a merda que o outro tá fazendo. Porque outras vezes, sim, você tá na consciência e você vê que ele tá ali entrando num barril de merda. Só que esse amor incondicional é você saber que você tem as suas escolhas, que ele tem as escolhas dele e que tá tudo bem. Que sentido tá tudo bem? Eu amo você, mesmo que eu não seja de acordo com as suas escolhas. E você não é obrigado a conviver com essa pessoa também. Não é porque você ama uma pessoa que você não está de acordo com as atitudes dela, que você não convive com ela porque é uma escolha sua, porque você não quer que aquilo te afeta, que você deixou de amar aquela pessoa. Só que as pessoas invertem amor. Acha que amor tem que ser assim, sabe? Tem um preceito de como funciona o amor e não existe isso. O amor, ele simplesmente é. Você simplesmente aceita a pessoa do jeito que ela é. Permite que ela faça as escolhas dela e tá tudo bem. Isso é amor. Agora, o que acontece na maioria das vezes? Uma dependência emocional lascada. A pessoa, ela tá no estado de vitimista natural, ou ela tá no estado de vitimista vingativa, ou ela tá no estado de narcisista. Só que dói a gente reconhecer isso. E aí eu pergunto pra vocês, eu vou deixar uma perguntinha aqui pra vocês. Pra vocês serem honestas com vocês mesmas. Toda doença, ela tem um ganho secundário. Toda doença tem um ganho secundário. Então, se toda doença tem um ganho secundário, eu vou falar outra coisa. Todos os nossos desafios de fazer ou não fazer têm um ganho secundário. Então, se você não está fazendo algo que requer ser feito, qual é o ganho secundário que você está tendo dessa situação? Responde. Seja honesta com você e responda. Qual é o ganho
secundário que você tem com essa situação. Tudo a gente tem um ganho secundário. Se você não está fazendo algum movimento que se requer, há um ganho secundário por detrás. Seja de vitimismo, seja de vingança, ou seja de narcisismo, que você está escolhendo controlar aquela situação. Só que nem todo mundo está disposto a ver, a olhar para isso. Porque dói. Eu percebi que muitas vezes eu sou narcisista com os meus filhos e com meu marido. Só que dói. Então o que você faz? Você solta isso. É você saber também que você pode receber, que você não precisa ter o controle o tempo todo. Porque se você estiver querendo ter o controle todo da sua vida o tempo todo, você vai se lascar. Ah, Renata, então você quer dizer que eu tenho que ser descontrolada? Não. Eu quero dizer que nós só temos o controle daquilo que nos cabe. As escolhas dos meus filhos eu não posso fazer por eles, por mais que eu ame incondicionalmente. As escolhas do meu marido igual, e nem eles podem fazer escolhas por mim. Agora, se eles fazem escolhas de acordo com o que eu não estou escolhendo, aí a gente usa ali uns argumentozinhos, umas coisinhas. Aparece umas doencinhas pra gente ficar no estado de vítima. Me veja, eu tô aqui. Gente, isso é muito sério. Só que não é, esse papo aqui não é pra todo mundo. Se você tá aqui até agora, meu amor, parabéns. Você tá tendo estômago. Porque esse papo não é pra todo mundo. Não é todo mundo que tá escolhendo essa bufetada, porque é uma bufetada. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Com todos os cursos que eu já fiz, com todas as terapias, com tudo que eu já trabalhei, tem dia que eu ainda me pego no estado de vítima. E quando eu acesso essa consciência, eu falo, puta que pariu, de novo, Renata. Qual que é a chave? Eu sou humana, mesmo humanoide, mas eu sou humana, percebe? Qual que é a chave? Tá, baixei a minha frequência? Tá, permiti estar no estado de vítima? Tá, ok. Pouco tempo, quando você acessa a consciência, o que eu faço com isso? Verdade, isso é meu, devolvo ao remetente consciência anexada. E passa para o segundo round. Percebe? Essa é a chave. Quanto tempo você dura no trauma e drama? Quanto tempo você está durando na sua forma e estrutura? Desafios todo mundo tem. Dias ruins todo mundo tem. Ninguém é o tempo todo. Por isso que eu comecei a live assim. Como que você começa seu dia, a maneira que você começa seu dia tem um impacto no seu dia. Você está se comunicando com você quando você acorda? Você está se conectando com aquilo que você almeja? Você está agradecendo pelo que você já criou ou você só está olhando para aquilo que você não cria? O que você está fazendo? Quais são os seus primeiros pensamentos de manhã? Essa é a questão. Você está olhando para isso? Ou você está mais uma vez brincando? De não fazer isso, de não olhar para isso, não quero ver isso. Ou amanhã eu vejo. Eu era assim, gente. Muitas coisas, ai, amanhã eu penso nisso. Ai, não quero pensar nisso agora não. Ai, amanhã eu vejo. Isso é estar de fuga. Assim como muita gente vai para o álcool, vai para o cigarro, vai para um outro vício, é um estado de fuga. Adulto, ele não foge. Quem foge é criança. Quem foge é quem está no estado de vítima, que acha que pai e mãe ainda devem alguma coisa. Adulto, ele passa para quebrar o cacete mesmo. Tá, eu tenho esse BO para resolver, tá? O que eu faço com isso? Pronto. Só que dói. Nossa, é o que eu falei, gente. É difícil sair desse barril. Mas é necessário. Requer que você olhe para isso. Requer. Então, como pode ser mais fácil? Como pode ser mais incrível?
Como que eu posso acessar mais dessa minha grandeza? Vocês pedem para acessar a grandeza de vocês? Vocês pedem? É por isso que eu amo estar com você. Tem sempre uma bofetada que me faz refletir e evoluir. Bofetada com carinho, né, amor? Às vezes queremos provar que superamos, mas na realidade não. Falamos. Exatamente. E aí você fica parecendo... A vaca, ela quando come um capim, ela não coisa aquilo, até que ela põe pra fora. É a mesma coisa. E aí, entendeu? A vaca, ó, o que me veio de exemplo, gente. A Renata, ela é fora da caixinha mesmo. Sandro, amor é meu. Sangue nos olhos. Tem hora que dá, Sandro. Tem hora que, né, chega. É que eu tô nessa fase, acabou a brincadeira. Vou brincar, vou ser criança nas horas vagas, de diversão, com o momento que eu escolho. Mas o resto do tempo eu decidi virar adulta, né? Assumir os meus B.O.s. E é isso, amores. Eu vou ter que deixar vocês, porque agora, daqui 15 minutinhos, eu vou entrar em outra live com as meninas, que a gente vai fazer imersão. Então, sai e entra de novo pra vocês me acompanhar na outra live. Eu não vou estar falando dessas coisas, mas eu vou estar falando como que vai ser o nosso evento domingo agora, no dia 26 de outubro, que a gente vai fazer essa imersão lá em Lausanne. Vai ser grandiosa. Então, eu vou deixar vocês... Cresce e aparece. Exatamente. Então, eu vou deixar vocês para poder entrar com as meninas, pra gente fazer mais uma live também de explicação, como vai ser o evento. A gente vai estar apresentando um pouco das meninas para vocês e como pode ser mais grandioso, né? E eu quero lembrar vocês também que sexta-feira agora tem o meu workshop Rompendo com a Escassez online, R$197 ou 29 francos, como pode melhorar. Se você não fez a sua inscrição, escolhe fazer, faça a sua inscrição. Para o Brasil, o link tá na bio. Aqui na Suíça pode ser por Twint. Só você me mandar uma mensagem e eu te passo o link. E que a mentoria, eu vejo você. No dia 1º de novembro, a minha mentoria começa. Você vai estar 2 meses comigo, vou estar fazendo um acompanhamento com você e a gente vai estar trabalhando a roda da vida, ou seja, várias áreas da nossa vida, justamente olhando para aquilo que a gente não está escolhendo ver. Tudo aquilo que a gente recusa ver, a gente vai estar olhando. Num grupo fechado, né? Porque as vagas são poucas, porque eu escolho estar realmente com vocês fazendo essa troca. Então vai ser um grupo fechado, onde a gente vai trabalhar todos os dias o músculo da consciência. Então vai ser uma pegada muito diferente. A primeira turma foi maravilhosa, sensacional. Então eu tenho certeza que essa segunda turma também vai ser grandiosa. E o que mais é possível? Tem algumas vagas ainda. Então entra no link, se inscreva. E qualquer coisa, pode me mandar um direct que eu respondo vocês, tá bom? Beijo grande e ó, daqui 10 minutinhos tô de volta.